Pessoal, boa tarde. Estamos de volta, então. Essa é a primeira mesa, mais ou menos temática, do nosso congresso, do Coloque Poderes do Som. Eu sou Marcelo Bergamin Conter. E hoje, então, nessa primeira mesa, a gente tem 4 trabalhos, e eu não estou conseguindo acessar eles aqui, porque eu fiquei sem internet. Zé, tu tem aí a lista dos trabalhos só para anunciar agora? Enquanto isso, tá, só eu vou, avisos, né, vai passar uma lista de presença para quem quer certificado de ouvinte, lembrando que tem que estar presente 75% das sessões, que são 4, né, tem 2 hoje e 2 amanhã. Mário, o papel está ali na minha sala, na minha mesa ali, se quiser passar para o pessoal. Isso. Então, agora nessa mesa a gente vai ter a nossa apresentação, minha, do João Lucas e do Gabriel, Estado da arte e desafios das pesquisas vinculadas à linha de pesquisa semiótica e sonoridades. Depois tem a Dulce Mazer, sonoridades diaspóricas, gêneros musicais periféricos e processos de consumo musical. Felipe Stivalé, introspecção através de escutas no rock independente em Curitiba. E a Melina Santos, com etnografia e pesquisa participante com o movimento do rock angolano. Cada um vai falar mais ou menos 15 minutos e depois a gente tem um debate aberto com todos os colegas. Muito bem. E o José Cláudio Castanheira vai cuidar o tempo aqui de quem estiver apresentando. Posso começar? Sim. Já vou começando então, tá, Zé? Boa tarde, pessoal. Sou o Marcelo. Essa sessão é bem importante para nós, porque a gente está aqui divulgando então a nossa linha de pesquisa. Ela está vinculada ao grupo de pesquisa Sonoridades, Imagem, Materialidade da Comunicação e Cultura do IFRS Campus Alvorada. E nessa linha, então, eu sou o coordenador e a gente tem toda essa grande equipe de bolsistas, que quase todos estão ali atrás, a galera, né? Então, aqui tem o Gabriel, de camisa rosa, o João Lucas, o Eric Lima, a Juliana Colmar, o Jefferson, o Henrique Barbosa, que está tirando fotos para nós agora no evento, o João Gabriel, que não veio hoje, e a Ingrid, que está ali também. A gente tem apoio da FAPERGS, da CNPq e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul também. Então, assim, eu queria primeiro passar para vocês o que a linha anda fazendo, né? E eu vejo ela tem uma importância aí para os trabalhos que a gente está discutindo aqui. A gente tem então esses 5 projetos aí de ensino e de pesquisa que já aconteceram, né? Primeiro a gente começou com um laboratório de crítica musical, rock independente, em que eu ensinei os alunos a escreverem uma crítica musical, basicamente é isso. E criar fortuna crítica também, né? Conhecerem as bandas brasileiras contemporâneas de rock independente. Aí depois a gente criou essa pesquisa, a nossa pesquisa de maior fôlego, ela tem 3 anos de duração e ela está na sua metade, que é o timbre como afeto no rock independente brasileiro, uma abordagem semiótica. A gente vai apresentar um pedacinho dessa pesquisa através do Gabriel mais tarde. E aí depois, mais tarde, a gente criou outra pesquisa mais curta, análises espectrais do rock independente brasileiro, que vai ser apresentada, uma parte da pesquisa vai ser apresentada para o João aqui. São as partes que interessam para o debate aqui, tá? Eu também criei uma monitoria de produção fonográfica, né, para que os alunos que já passaram pelas aulas de áudio possam ensinar os alunos mais novos. E a gente também criou uma banda, o projeto A Banda Sem Sono, que fez uma performance na mostra de ensino, pesquisa e extensão lá do Campus Alvorada. Muito bem. Aí está o grupo, ainda sem o Henrique, porque ele entrou por último. E aquele ali é o Ififito, o troféu que o Eric criou à mão. Então, a gente tem alguns desafios conjuntos, né? Embora tenha alunos em uns grupos, alunos em outros grupos de pesquisa, projetos de pesquisa, aliás. O que a gente tem feito assim, bastante é mapeamento de conceitos-chave para as pesquisas do grupo em bibliografias interdisciplinares. E a gente se preocupa predominantemente com esses termos, né? Sonoridade, timbre, afeto, rock independente, escuta, som, música pop, etc. As nossas áreas de investigação são comunicação, semiótica, filosofia, etnomusicologia, musicologia, acústica, entre outros.
E a gente tem feito várias coisas, várias atividades científicas e diferentes, assim, né, para fazer essas articulações, que é entrevistar os músicos. A gente trabalha como pesquisador insider também, que é se envolver com as bandas e ir nos shows. A gente tem feito regravações em laboratório de canções também. Análise de materiais jornalísticas, discussões em grupo, saídas de campo, que basicamente é ir para shows, né? Carol sabe bem o que é isso, o Felipe também. Instalações artísticas e performances sonoras, né? E as investigações atuais que a gente tem feito envolvem uma discussão do afeto nesse âmbito principalmente do rock independente, de pensar conceitualmente o timbre, conceitualmente teoricamente o timbre, né, como é que ele se manifesta nesse gênero musical. Pensar sonoridades, óbvio, pela nossa relação com o Geist e com a conferência internacional que a gente fez em Florianópolis, de Poderes do Som, né? O conceito de escuta também tem aparecido mais recentemente. E na Intercom, agora em setembro, eu apresentei um trabalho com o Newton Carvalho, em que a gente pensa o gênero musical a partir do timbre, né? Uma outra forma de pensar a organização dos gêneros musicais. Então, vou passar a palavra então para os nossos alunos e bolsistas de iniciação científica. Primeiro, João Lucas, né, que vai falar sobre um dos projetos que a gente tem. Boa tarde, então. Eu sou o João Lucas Silva, eu sou bolsista da pesquisa Análises Espectrais de Sonoridades do Rock Independente Brasileiro, orientada pelo Marcelo e fomentada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Fala mais perto do microfone. Ah, tá. Pode passar. Pode passar. O objetivo geral da nossa pesquisa é avançar os estudos sobre sonoridade na área da comunicação do Brasil por uma abordagem que vai considerar análise de laboratório, espectrogramas, juntamente com os aspectos culturais da música, focando no caso do rock independente brasileiro. E a gente espelha a nossa metodologia muito na tese da Megan Lavengood, publicada em 2017. E aí, no nosso levantamento bibliográfico, que é a parte que eu fico mais responsável na pesquisa, a gente segue um levantamento que foi feito ano passado pelo Geist, que concluiu que não existe um consenso nos trabalhos acadêmicos da área da comunicação no Brasil para conceitualizar a palavra sonoridade. Então, a partir disso, a gente vem mapeando trechos de teses e dissertações onde existe uma definição pela parte dos autores do termo sonoridade. Então, a gente busca sistematizar o que já foi escrito aqui no Brasil sobre esse tema e desenvolver nossas próprias noções do que significa sonoridade. Aqui, então, eu trago uma parte do levantamento, que é o levantamento quantitativo, que a gente, então, faz uma listagem da média da quantidade de vezes que aparecem o termo sonoridade e termos afins, como sonoro, som e sônico, para a gente calcular a média de vezes que esses termos aparecem nos trabalhos que a gente analisa. Mas, por conta do tempo, a gente vai focar aqui, para fomentar o debate, que é o levantamento qualitativo. Então, eu começo trazendo Vlad, de 2011, que escreve que a criação de uma sonoridade vai dar ênfase a determinados instrumentos. Então, os gêneros vão ser influenciados pelas características dos instrumentos. Então, para Vlad, sonoridade é um atributo de determinados instrumentos musicais, que é uma leitura que deriva do trabalho do Trota. Aí temos Gatto, em 2011, que escreve: concordamos que o rock é uma produção da indústria cultural mediante práticas tecnológicas que utilizam a razão instrumental como fundamento. E aí, aqui a gente vê a questão de sonoridade sendo apropriada como em relação com o gênero musical. Martini, em 2018, escreve o modo como o homem se apropria e opera com as sonoridades tem relação direta com sua constituição física e mental de experimentar o tempo. Escalas sonoras têm relação com escalas corporais. Então, para Martini, as sonoridades elas estão relacionadas com o aspecto físico e acústico do som. A gente tem, então, em 2013, Pires, que escreve que os gêneros musicais eles são criados como novos rótulos para englobar novas sonoridades. E aí, então, nesse caso, as sonoridades também são atributos dos gêneros musicais. E temos, então, Nunes, em 2016, que escreve
apareceu uma sonoridade mais pop e dance music, justificada também pela qualidade do ambiente de gravação. Então, aqui a gente vê, então, novamente a questão de ser atribuído a gêneros musicais e que a sonoridade de uma gravação vai determinar quais gêneros a música vai se relacionar e dialogar. Mas mais para frente, no mesmo trabalho, a gente vê, então, escrito: o uso das bases eletrônicas trouxe outra sonoridade. Tudo ficou mais pesado, com mais texturas. Aí aqui a abordagem é uma abordagem mais da questão material, a dimensão material, a questão de textura do som. Então, para finalizar as citações, para fomentar o debate, eu trago Bianchi, em 2010, que escreve esse trabalho que é sobre rádio. E então está escrito: sonoridades como os efeitos, a música, os sons que funcionam como marca para um programa, um locutor, personagem e que juntas passam a compor um quadro de oralidade e sonoridade imediatizada. E aí nesse trabalho, então, que é sobre rádio, Bianchi pensa as sonoridades como todo tipo de som que compõe a paisagem sonora do programa de rádio. E agora, próxima pesquisa. Passando para o Gabriel agora, então. Boa tarde, meu nome é Gabriel Fagundes Goulart, eu sou bolsista pelo CNPq e orientado também pelo Marcelo Bergamin Contra. Bom, próximo slide. O objetivo geral da pesquisa é compreender como o timbre na música é capaz de comunicar através de processos afetivos, como um produtor de diferença, né? Um agenciador comunicacional de vários atributos sonoros. E a gente tem como objeto de análise, objeto empírico, as cenas de rock independente brasileiro, como elas se constituem e assim por diante. Bom, o que a gente veio fazer aqui particularmente é apresentar um estado da arte das conceitualizações em torno do timbre, né, que é um recorte que é necessariamente interdisciplinar, que passa por áreas como musicologia, etnomusicologia, neurologia, acústica, estudos de mídia e filosofia. As conceitualizações também são pouco consensuais, gerando dificuldade na composição dessa rede de sentidos. E é por isso que a gente traz isso para o colóquio, a fim de tensionar o debate acerca dessas conceitualizações e da falta de consenso acadêmico em relação ao que é timbre e como utilizar isso no meio científico e, enfim, na nossa área também, que também é científica, né? Bom, próximo slide. Tá. A gente começa com Menezes, cuja a conceitualização do timbre é uma definição baseada em Helmholtz, que data de mais de 150 anos e atrela a música, atrela o timbre aquilo que ele não é. Bom, é geralmente esse o problema que a gente enxerga no Flor Menezes, né? A interpretação que define o timbre pelo que ela não é, né? Bom, próximo slide. Com Levitin, a gente encontra uma conceitualização que é parecida com o que Flor Menezes fala, e em dado momento do livro do Levitin sobre tom e música, ele acaba lembrando que a comunidade científica acabou por definir o timbre como sendo som que não é nem volume e nem altura melódica. Não. Próximo slide. Na coletânea sobre timbre organizada por Fink ao Mark Latour, também trazendo resultados de pesquisas, mas dessa vez na área da psicologia, eles encontraram duas formas de abordar o timbre. A primeira é categoricamente, que é quando a gente identifica um instrumento musical pelo seu timbre. A outra forma é acusticamente, quando a gente identifica um som pelas características pelas suas características físicas ou particulares. No mesmo livro, os autores entram numa área que nos interessa, quando eles dizem que o timbre não está só dentro do instrumento ou só escutado pelo ouvinte. Mais do que isso, o timbre é uma estrutura de sentimento que organiza esse encontro, demarcando assim
um campo afetivo de interação entre pessoas e coisas, que materializa um clima ou um sentimento dessa interação. Próximo slide. Com Fails, nesse caminho, ela pensa o timbre nos termos de suas qualidades inerentes, isolando ele das informações que ele deveria carregar consigo. Por exemplo, significados de letra, emoções ou outras coisas que não são ele mesmo. Desse modo, o timbre se transforma na mensagem ao invés do mensageiro, como se fosse uma esponja, pronta para absorver qualquer sentido ou então nenhum. Com Barry Shank, então, a gente encontra esse exemplo no indie rock, onde o chiado de fita, a distorção, os ruídos, que embora sejam sons que não têm sentido algum, no indie eles vão ser o ponto principal. Eles vão ser o espaço onde o território é construído. E são esses ruídos que vão agregar valor ao gênero. Bom, encerrando, em suma, aqui a ideia é construir um caminho que vai nos levar a pensar o timbre, isso levando para o debate, para pensar o timbre além do que ele não é, né? E discutir a dimensão afetiva do timbre de uma forma que seja importante e também produtiva para a gente pensar e conceitualizar ele na música pop. Então é isso. Muito obrigado. A gente tem quanto tempo, Zé? Tem um minuto? Um minuto. Talvez só para fechar. A gente não conseguiu fazer as referências, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode passar elas depois. Então ficou aos pedaços. Eis os nossos contatos. E, assim, só para relembrar, né? Essa foi uma apresentação muito mais para uma chamada de problemas do que uma chamada de soluções, né? A gente trouxe coisas que a gente encontrou nos nossos mapeamentos, principalmente em levantamento bibliográfico, né? Que acho que podem ser interessantes para despertar e fomentar o nosso debate aí na mesa, no final, na mesa redonda de debates, tá? Então, valeu, gente, muito obrigado. Obrigado. Então a gente passa o espaço aqui para a Dulce, né? Zé, desculpa, tomei teu lugar. Não, é que eu vou ler a apresentação. Então agora a gente tem a Dulce Mazia, sonoridades diaspóricas, gêneros musicais periféricos e processos de consumo musical. Pegando aí carona no que o Marcelo... Boa tarde a todos, a quem está acompanhando a gente pelo streaming. Estão me ouvindo bem? Mais perto? Aí, melhorou? Eu pegando carona aí um pouquinho no que o Marcelo apresentou, né, como necessidades de questionamentos e colocar em debate alguns conceitos chaves, eu resolvi trabalhar com esses dois conceitos, um bastante conhecido, né, gêneros musicais, e aí trazendo a questão do periférico para complementar a discussão, e as sonoridades diaspóricas, entendendo que nem sonoridades a gente consegue ainda utilizar com muita propriedade, né? Entendendo a maçaroca que é o uso, dentro, pelo menos no campo da comunicação, som e música, do termo sonoridades. Assim como disse o Marcelo, também fiz parte dessa pesquisa inicial, e a gente não consegue usar apenas uma definição. Claro que nós temos já algumas pistas, né? Estamos tentando construir isso como grupo, e queremos também ouvir as pessoas a respeito disso. Mas essas pistas, então, me levaram a conversar hoje sobre essa questão das sonoridades diaspóricas. Também estou pensando essas sonoridades, como alguém do grupo já comentou, e a gente vai trabalhar isso melhor mais para frente, como uma ferramenta conceitual e provavelmente metodológica também, né? Acho que foi Pedro que falou isso, Pedro Marra. E eu gostei muito, Pedro. Então, acho que vai servir muito para isso. E esse exercício eu tentei fazer aqui agora. Então, trazer as sonoridades para pensar outros conceitos. Então, eu proponho essa minha fala a partir da experiência da minha pesquisa na região metropolitana de Porto Alegre sobre o consumo do rap e na cultura hip-hop. Foi feita aqui na capital e no entorno, né, na capital do Rio Grande do Sul, pensando também com as tensões com a cultura regionalista gaúcha. Embora eu tenha feito esse exercício de pensar a partir do meu objeto empírico, eu não vou trazer resultados, eu não vou trazer um exercício empírico dessa pesquisa, mas pensar com todo mundo aqui hoje
como é que nós, dentro dos objetos que temos de pesquisa, podemos, se forem, obviamente, de música, estou falando de gêneros musicais, podemos pensar essa questão das sonoridades de maneira geral e as diaspóricas quando se tratam de gêneros dessa ordem. Então, como eu disse, alguns desses conceitos vêm sendo reiterados no campo, nos mais de 20 anos de estudos, eu acho que são mais, né? De 20 anos de estudos de som e música no campo da comunicação no Brasil, né? E eles vêm, sim, dialogar com a questão das sonoridades diaspóricas. O conceito de gênero musical vem sendo reiterado, mas foi revisado recentemente no artigo do Giada Janotti Júnior da Simone Pereira de Sá. É um artigo muito recente, 2019, em que eles fizeram um levantamento super importante do conceito e seus usos através da cultura digital. Através dos autores que eles mencionam, o artigo reitera a importância técnica cultural da análise dos contextos relacionados aos gêneros musicais. Até aí a gente vem tratando com muitos autores, né? É difícil encontrar alguém que não vai dizer isso, porque a gente tem que pensar no contexto. Mas entre os elementos encontrados para esse contexto está a sonoridade, né? Então, o exercício aqui é o inverso, é pensar a sonoridade não como algo em separado de um contexto cultural, mas algo importante, algo que tem um valor que não vem sendo pensado com tanta profundidade. Então, vale destacar, no entanto, que essa marca sonora, embora seja importante, ela não é estável, mas cultural e constituída ao longo do tempo. Assim, os gêneros musicais, eles atuam como mediadores, como já foi dito, entre os consumidores e produtores, destacando o papel da circulação, como bem disse Tim recentemente, e um importante papel nesse caso. Eles orientam, os gêneros orientam as expectativas, as escolhas, os gostos, eles organizam a música através de regras que são, sim, comportamentais, semióticas, instrumentais, técnicas, tecnológicas e econômicas, obviamente. Destaque também que desses gêneros surgem os subgêneros, né? E diferentes modos de categorizá-los. Então, cada vez que a gente tenta botar um gênero numa caixinha, precisa romper essa caixinha para criar um novo subgênero musical. Criar não, entender que ele já foi criado e, geralmente, parte de quem não faz, parte de quem critica, uma nova categorização, né? Então, essas subcategorizações vão se acumulando, de modo que a gente chega na tentativa de conceituar os gêneros musicais periféricos. E aí, essa tensão, né, em torno dessa subcategoria, ela existe por duas razões principais. A primeira, pelo termo periferia, que é um termo que coloca o gênero musical em determinados lugares, né? E eu estou falando de um lugar que é um lugar físico, da distância entre o centro e a periferia, né? Entre o lugar principal de uma cidade e aquilo que não é tão importante, que fica ao redor. E eu estou sendo irônica aqui na questão da importância, embora meu tom não tenha ficado muito claro. E tem um outro lugar, que é o lugar da importância na cultura, né? Então, essa palavra periférica, ela tem uma dupla função quando se trata de gênero musical periférico. E se reconhece também a transição de algum desses gêneros para o consumo de massa. E quem fez isso foi o Trota, lá em 2008. Né? Então, estou citando o Trota aqui. Mas que, em alguns momentos, a gente não consegue reivindicar a questão do periférico, porque isso tira o determinado valor, como também tentando retomar aqui a palestra do Tim, o valor, né, e a geração de valor que esses determinados gêneros musicais têm, e aí pensando especificamente no rap produzido e consumido pelos próprios produtores e produzido pelos próprios consumidores, numa cena muito próxima, né, de uma realidade muito frágil de produção, onde tudo é produzido e consumido por ali. Também citar aqui o Hermano Viana, que, em 2013, considerou o pop periférico, né, nessa mesma esteira. Então, tendo as periferias em foco, que podem ser das cidades, mas também as antigas prateleiras das lojas, né, hoje representadas aí pelo número de acessos, de downloads ou de públicos nos mega shows, a gente também questiona um pouco essa noção de periférico quando a gente entende, quando eu entendo, que tem um conjunto sonoro que está sendo colocado ali, que pode ser reivindicado no termo da autenticidade,
mas que também perde valor quando é colocado nesse lugar, nessa caixinha muito definida. É óbvio que a gente entende hoje a cultura hip-hop e o rap como fenômenos globais, né, na atualidade. Mas, desde sua origem, há mais de 40 anos nos Estados Unidos, o rap evidencia a marginalização do povo negro nas grandes cidades. São acionamentos de sonoridades afro-caribenhas e afro-americanas, como a gente viu no trabalho do Kool Herc, e outros tantos mais, desde sua origem, né, desde a origem do hip-hop, numa origem resultando numa cultura de contestação e resistência que vai trazer um programa estético para uma determinada cultura e que tem como resultado um dos elementos, uma das suas manifestações, a música, né, o rap. Esse programa político, estético, diaspórico é amplificado e vem amplificando realidades locais em diferentes contextos de opressão. Então, traz isso impresso na sua música, na sua rima. Também traz todas as implicações culturais, sociais. Tem um minuto? Do racismo e da pobreza. Eu não passei nada, é isso? Ah, não, mas é que eu vou passar daqui a pouco. Eu não trouxe muita coisa visual mesmo, gente, porque até por isso que eu trouxe uma cola, tá? Mas obrigada, Marcelo, por lembrar. Então, também traz as outras implicações sociais e culturais do racismo e da pobreza e outras demandas sociais que são represadas, e a gente está vivendo isso como nunca, né? A questão da migração, os deslocamentos de refugiados, o machismo, a homofobia, o autoritarismo, etc. Então, tudo isso não é novo, tem 40 anos, está sendo impresso ali, mas está sendo muito impresso por essa sonoridade também, que é através de beats, das rimas, spoken words, o ritmo, né, ritmo e poesia, o rap, baseado na percussão dos beats, reiterado através de técnicas sonoras como o scratching, o sampleamento, e aí o Marcelo pode até falar muito mais sobre isso. Um processo que é um processo arqueológico, né, uma arqueologia sonora reivindicada pelo rap. Não há rap se não tiver essa construção de arqueologia sonora. Que vem se constituindo ao longo das décadas. E o que eu penso de cruzar isso com a ideia de consumo é que, assim, na atual cultura, né, que a gente vive, quando eu vou para campo e começo a conversar com quem produz rap localmente, eu não consigo desvincular da ideia de um consumo expandido. Agora eu tenho só 5 minutos e eu estou bem atrasada. Mas aí a ideia de consumo expandido como aquele que é possível através do acionamento de técnicas, né, de uma expansão do consumo do rap, do entendimento de ferramentas, da apropriação de ferramentas de produção, de reprodução musical, que são cada vez mais disponíveis, do acesso a comunidades, a portais, grupos de discussão. E a gente tem aí, de um lado, um Drake, né, que vem para o Brasil por 16 milhões de bozolinos, 5 milhões de, miseráveis dinheiros, dólares americanos, vem, ignora os fãs, cancela a transmissão ao vivo, dificulta o registro da experiência, tira a tirolesa, faz uma palhaçada, mas é um milionário, né? Tem seu valor no mercado aí. E, por outro lado, a gente tem os consumidores de rap que têm produzido suas próprias rimas, baixando beats lá do YouTube de uma maneira muito simples, ou de outras fontes, fazendo gravações em smartphones, distribuindo as produções também através dos sites de redes sociais, aplicativos de mensagens, aqui na região, sobretudo, usando o Facebook e o WhatsApp, uma maneira muito rudimentar, muito simples, né? Muito autêntica. Então, para ir direto a algumas questões mais práticas, eu trouxe aqui 2 exemplos de como essas sonoridades vêm sendo apropriadas por outros dispositivos culturais, como, por exemplo, a publicidade, né? Como ela vem aplicando cada vez mais características sonoras e culturais do rap em suas peças, com uma oportunidade de aproximação de públicos também. Eu vou pôr aqui só um trechinho. A gente não costuma, né, ter acesso quando precisa, assim, acontece. Eu queria mostrar, então, vou comentar rapidamente. É um candidato a uma vaga numa agência de publicidade que trabalha com a Sprite, que faz um rap. E ele... Vai me ajudar aqui, Marcelo? E ele coloca todas essas ferramentas e todo o cabedal sonoro que ele conhece do rap nessa
apresentação para conseguir uma vaga de emprego. É interessante, é engraçado, mas é uma apropriação muito clara, assim, né? Quase um pastiche. E isso vem nos comentários, né? Os comentários do YouTube trazem uma porção de, se não xingamentos, mas críticas muito duras, assim, aquilo não é rap, o que é isso, que esse cara está fazendo, que palhaçada, e etc. E claro que tem gente elogiando também. O segundo também era uma publicidade de cereal feita para a China e reproduzida também nos Estados Unidos. E a mesma coisa, assim, os comentários são, mas o que é isso? Isso não é rap, não é isso que a gente está fazendo aqui no rap, etc. Hip hop e tudo mais. Bom, deu 1h20 por aí. Só para ver um pedacinho. Right, can I write for Sprite? My lines are nice and my scripts are tight. So can I write for Sprite? Can I write for Sprite? Can I write for Sprite? No kids or wife, I could work all night. So can I write for Sprite? Man, ever since you got the brain. Na apresentação, bota ali no Dulce. Esse é o segundo que eu estava comentando com vocês, que é a publicidade cereal, que foi produzida para a China, para o mercado chinês, que tem um alto consumo de hip hop, né? Acho que está na mesa. Aí. Qualquer um, pode deixar um pedacinho. What's that pear, that pecs, that punch? The unique taste so creamy with a crunch. PB and C is what I'm thinking of, and it only could be found in my Reese's Puffs. Peanut butter chocolate, great when separate, but when they combine, they make the morning time epic. Morning time epic, morning time epic. Então, só um pedacinho, eu tenho só um minuto, vou finalizar. Mas na cultura e no rap, né, na cultura hip hop e no rap, essas sonoridades elas vão se confundindo com princípios que reforçam a questão da resistência social e da afirmação dos indivíduos e comunidades, né? Então, tomar o mic, o microfone, usar a turntable, são performances de representação social também, né? Não é à toa que uma das palavras mais reivindicadas usadas no rap regional, pelo menos nessa minha pesquisa, é o termo representar. Né? Eu me represento na minha fala também, nessa sonoridade. Então, como palavra de reivindicação, mas também como uma performance sonora. E aí tem que tomar cuidado com essas expressões, porque elas também não estão muito bem trabalhadas, né? Performance sonora, por exemplo. Então, o uso do sampler, o sampleamento, o ritmo, o flow, tudo isso projeta um discurso de reivindicação. Assim, os rappers criam narrativas de ruptura com opressão e reconhecimento social a partir de sonoridades que são consideradas diaspóricas, não porque representam determinada região, como a afro-caribenha ou América, mas porque representam um passado, representam uma história, e uma história que vem sendo constituída ao longo de muitos anos, né? No século XX, por exemplo, os músicos negros começam a poder se representar no mercado musical, e isso vem carregando também essa história. Então, quando o rap retoma da disco, ou retoma de outras origens, ele está retomando também desse passado, né? E só uma citação rapidamente. Tornando presente, acho que eu leio ali, a história secular de todos os negros, a voz é ela própria sonoridade testemunhal da diáspora africana. E, para finalizar, eu vou colocar essa outra fala aqui, que é do Gilroy, que as identidades negras presentes nessa sonoridade são empregadas como uma categoria social e política, utilizada ou abandonada de acordo com a medida na qual a retórica que a apoia e legitima é persuasiva ou institucionalmente poderosa. Então, pensando ali naquele exemplo simples, né, da publicidade utilizando essas sonoridades, a gente também entende quando isso é interessante legitimar e persuadir, quando isso se torna realmente uma instituição poderosa, né? Era isso que eu falei rapidamente, que eu queria trazer para vocês, e a gente pode continuar o debate logo mais. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer ter a oportunidade de falar aqui nesse evento, poder compartilhar um pouco aqui da minha pesquisa em andamento, né? Eu pretendo discutir esse meu projeto, né, que procura pensar, a partir do rock independente em Curitiba, a escuta, o papel das materialidades,
a nossa experiência com essa categoria de sons privilegiada, estética acadêmica e mercadologicamente chamada música, né? E especificamente tentar pensar a introspecção através da escuta musical como um processo comunicacional. Tá? O meu esforço é nesse sentido. Outrora descrita como a Seattle brasileira, a história contada sobre o rock independente autoral na capital paranaense hoje é bem menos entusiasmada. Da comparação feita nos anos 90, alegadamente pelo Miranda enquanto produtor musical e jornalista da revista Bis, até os dias de hoje, os relatos dos músicos, jornalistas e acadêmicos costumam apontar para sucessivos fracassos do ponto de vista comercial e reconhecimento nacional, um público local desinteressado ou que desconhece seus artistas locais, carências de políticas públicas e coberturas midiáticas, queixas acerca da ausência de uma forma de identificação regional que possa, inclusive, fomentar um gênero como o rock, precariedade de tecnologias de som e midiáticas, disputas de espaços culturais com bandas covers, pouco ou nenhuma sustentabilidade por parte dos músicos, que frequentemente tomam a carreira como um hobby, e um sentimento de defasagem em relação aos circuitos de música nacional e à cultura internacional popular. Esses desencontros, né, entre indústrias da música, artistas e públicos, levariam até mesmo a descreverem a cidade como uma mera consumidora midiática. Mesmo hoje, com a consolidação dos artefatos midiáticos digitais e o relativo barateamento da produção musical e sonora, a contribuição de Curitiba em número de selos é bastante pequena, inferior até mesmo a cidades com menos habitantes e mais distantes do ainda predominante eixo Rio-São Paulo, como Porto Alegre, por exemplo. Eu venho acompanhando, através de um trabalho de campo on e offline, alguns desses net labels aqui, que compõem a parte do rock independente da cidade. Ainda que eles possam ser associados em alguma medida a uma espécie de cena global de seus respectivos subgêneros e até mesmo se aproximem de bandas afins de outras cidades, a atividade, em termos locais, é desarticulada e descontinuada entre si. As bandas dali assumidamente se desconhecem e, portanto, as parcerias são escassas e a ideia de uma cena, ao menos em termos locais, é comumente rejeitada, tratada com ironia ou considerada ultrapassada. Tentando respeitar justamente essa característica de esvaziamento de marcas locais, de desprendimento até mesmo com a história anterior do rock curitibano, que me pareceu mais sensato compreender a forma como esses sujeitos e sujeitas se relacionam com a música mais a partir dos processos de escuta e menos centrados em ferramentas mais comuns de se pensar associabilidades em torno da música. Num relato colhido de uma entrevista aberta, ainda na fase de trabalho de campo exploratório, um dos músicos, Matheus Valente, baixista da banda Céu de Vênus, de post-rock e math rock, refletiu um pouco sobre como essa dinâmica de escuta que opera como uma espécie de aglutinador entre as bandas que se movimentam a partir desses subgêneros do indie, como o shoegaze, o grunge, o dream pop. Então, aqui, como vocês podem ver, ele comenta uma espécie de contato prévio com o que ele chama de cultura de internet, escuta mediatizada, e que, de certa forma, em alguma medida, modelaria, ou domesticaria, ou, em alguma medida, a maneira como as pessoas se comportariam até mesmo no contato dos shows em pequenas casas de apresentações, cafés e tudo mais. Então, assim, tomando essa espécie de introspecção através das escutas como aquilo que o Braga chama de hipótese de trabalho, né, uma premissa, um ponto de partida, e deslocando, então, meu interesse investigativo para a escuta, eu, a princípio, levantei uma espécie de, grosso modo, duas linhas, né, a respeito, dentro das ciências sociais e dos estudos de comunicação, quando a gente procura compreender a escuta. Né. A primeira seria uma espécie de corrente de autores que procura descrever a música em ação, entendendo como um recurso estético que organiza a vida social e interna. A segunda parte justamente da articulação das mídias com a escuta musical, em que tais tecnologias ajudariam a produzir um tipo de escuta privada, privatizada, individualizada. Então, assim, foca-se, portanto, ora na articulação entre sujeitos e música,
ora entre mídias e sujeitos. São duas formas de compreensão da relação das pessoas com a escuta musical bastante importantes, em alguma medida complementares aos meus propósitos de querer pensar essa introspecção através da escuta musical como um processo comunicacional. Porém, elas tendem, evidentemente, a ignorar a importância dessa escuta copresencial dos shows, ao menos e principalmente em subgêneros roqueiros, não está fora do escopo dos estudos que eu comento. E, consequentemente, a articulação, essa relação, essa aproximação, esses tensionamentos em que a escuta mediatizada, ou seja, o que o relatante chama vagamente de cultura de internet, tem nessas microsociabilidades e na experiência de escuta do show ao vivo, como no caso da tal da introspecção através da escuta descrita por ele. Então, e, de toda forma, essas duas linhas também, que eu mencionei, que procuram pensar a escuta, elas também pouco exploram o potencial da escuta como produtiva, como atuante no soar, e não somente no consumo de sons. Então, assim, o que me leva a me perguntar se essa atualização de subgêneros do indie, uma vez que são expressões que encontraram seus auges em diferentes momentos entre as décadas de 80 e começo dos anos 2000, como elas se articulam com essa escuta mediatizada, produzindo essa introspecção coletiva através da experiência com a música. Então, ao invés de descrever os sons, eu pretendo apenas tocá-los, e aí a gente pode abrir a discussão mais para frente, né? Acho que está aberto o vídeo. É isso aí. São os relatos. Não, pode. São os pequenos trechos, highlights assim, de vídeos, assim. Bastante dentro desse caráter meu de consumidor de shows, assim. Tem uma estética meio de stories, às vezes. Eu estou tentando pensar, então, essa ideia de introspecção através da noção de regimes de escuta, né? Em alguma medida, a gente encontra menções mais ou menos elaboradas sobre essa ideia em uma série de autores, tanto para discutir a escuta da música de concerto, escuta de rádio e escuta na modernidade no geral, né? No entanto, é no trabalho do Daughtry, né, que discute a experiência de escuta na guerra, que a gente encontra uma elaboração mais dedicada assim, dessa noção, né? Justamente colocando uma espécie de tradição, se colocando, aliás, dentro de uma espécie de tradição de historização, né, e de atravessamento de processos socioculturais
em torno da escuta, né? E dialoga com as duas linhas de reflexão que eu procuro adotar, e que são os estudos de som, evidentemente, e as materialidades da comunicação, né? E, de uma forma simplificada, né, ele estabelece essa espécie de equação para definir a escuta, e que a ideia de poder para ele não é necessariamente restritiva, né, mas também produtiva. E que essa maneira dele de pensar a escuta também abre brechas para pensar espaços e também formas de soar, né? Seria uma sensibilidade compartilhada, mas sempre aberta a contestações, né, e transformações. Então, eu acredito assim que esses regimes de escuta, né, do rock independente curitibano, eles operam então entre esses dois planos de mediação comunicacional, e que temos então, assim, por um lado, o que o relatante chama de escultura de internet, como produtora dessa introspecção, que é essa escuta aparelhada com fones, diante de plataformas de streaming, em espaços urbanos, em ambientes domésticos, que não raro também são os espaços de produção desses sons que esses indivíduos eventualmente consomem, né? E também pensando que esses sujeitos e sujeitas estão sempre em intercambialidade, né? Ora estão ali tocando, ora consumindo. E esse tipo de escuta produtora daquilo que alguns autores chamam de bolhas, ilhas, casulos, né? Que silenciam o ambiente físico imediato através de intensidades sonoras, né? Ouvidas de maneira individualizada, e retirando eles, em alguma medida, do espaço que o cerca, independentemente do repertório escutado. Por outro lado, a gente tem esses diferentes subgêneros do indie, que são descritos historicamente como produtores dessa sensação de sonho, de não estar ali, de transcendência do espaço físico do ouvinte, enquanto o corpo vibra com as intensidades sonoras, né? E então, nesse caso, a experiência ela se coloca mais diretamente com as peças musicais, né? Articula tanto as dimensões líricas, né? Que quando existem letras, elas tratam justamente de temas reflexivos, melancólicos, existencialistas, mas também materiais e performativos, né? E oscilando sempre essa dimensão, aqui parafraseando o Gumbert, de sentido e presença, né? Então, algumas considerações assim bem transitórias, assim, porque a pesquisa evidentemente está em andamento, né? A ideia de que evidentemente esse vocábulo nativo, assim, de introspecção não é um processo tecnologicamente mediado, né? E passa pelas marcas sonoras, as expectativas consolidadas historicamente desses subgêneros, né? Que de alguma maneira produzem essa experiência. Por outro lado, evidentemente, essa privatização da escuta, né, que passa pela essa produção de bolhas de intensidade sonora, também se articula com esses repertórios, né? E, consequentemente, esse tipo de experiência de escuta que fica se retroalimentando, ela tem um amplo trabalho produtivo, né, um conjunto de técnicas de escuta que são aprendidas de maneira formal e informal e que agenciam toda uma cultura material, né, que recorta, seleciona e manipula sons e que se diferencia, em alguma medida, de outras técnicas de escutas que esses indivíduos têm que aprender em outras profissões que eles exercem, né? Quando fazem, por exemplo, faculdade de música, quando trabalham com edição de áudio. Eles relatam que a escuta deles, desse tipo de atividade, interfere e atrapalha, em alguma medida, essas outras escutas que eles exercem em outras profissões. E que também essa introspecção, por fim, se desdobra uma espécie de performance de escuta. Estou aqui pensando junto com o Gopinath e o Staniek, que orienta essas formas de responder esses sons mediados em múltiplos contextos, né? Então, é isso, as referências estão aqui. E muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Gostaria de agradecer à organização do Poderes do Som pelo convite para participar da mesa com o Felipe, a Dulce e o Marcelo. Na realidade, a minha apresentação ela vai
ter mais, na realidade, questionamentos assim, sobre a minha pesquisa com o movimento do rock angolano, para poder problematizar algumas questões que já são muito caras à etnomusicologia e às ciências sociais em geral, que é a questão do envolvimento do pesquisador com os interlocutores de pesquisa. Então, eu começo o primeiro slide com essa pergunta: estou me envolvendo demais, porque, na realidade, foi a pergunta que mais apareceu nos meus diários de campo durante toda a pesquisa. E, a partir disso, observando pesquisas de etnomusicólogos como a Suzana Sardo e o Samuel Araújo, que trabalham bastante com essa perspectiva da etnografia com desdobramentos para além da pesquisa acadêmica, eu fiquei observando essa questão da triangulação entre o pesquisador, o contexto de observação e a própria construção de identidade. E a gente observa que essa triangulação, na realidade, é um dos principais problemas éticos do investigador e que acaba criando vários impasses teóricos também. Bom, só alguns pontinhos sobre essa questão de pesquisa participativa, que, na realidade, o Samuel ele desdobra mais nos trabalhos dele. Para quem não sabe, o Samuel Araújo ele é um etnomusicólogo da UFRJ e ele tem um projeto que é o Musicultura, que é um projeto musical com os moradores da Maré. E, a partir desse projeto, ele trabalha com os instrumentistas da região para fomentar a pesquisa. Então, assim, na realidade, a pesquisa participativa ela tem uma base, que, na realidade, pesquisadores e interlocutores eles negociam desde o início da pesquisa objetivos e questões a serem trabalhados, assim como a natureza dos dados a serem coletados, o tipo de reflexão elencada pelos interlocutores, as demandas que podem ser encontradas nos resultados da pesquisa. Os interlocutores irão definir e interpretar os dados. No mundo ideal, isso seria perfeito se realmente tivesse acontecido comigo. E, nesse caso, esse ponto ainda é um ponto que demanda muito trabalho ainda. E a difusão de resultados com autorias coletivas em contextos acadêmicos ou não. E a última, que é a construção de novos caminhos de interesse e de novas formas de difusão, no caso, fora dos produtos convencionais, no caso, a tese, a dissertação, artigos, enfim, produtos midiáticos, por exemplo. Bom, no caso da metodologia, foi realizada uma etnografia nas cidades de Luanda, Uambo, Catumbela e Benguela, que, na época, eram as capitais que mais concentravam instrumentistas, festivais, lojas de instrumentos. Foram realizadas entrevistas com 21 bandas, 6 produtores e 2 radialistas. E, já em meados do meio do meu trabalho de campo, em 2016, o grau de envolvimento, no meu caso, foi ampliado, porque eles me chamaram para trabalhar com eles nos projetos locais de divulgação do rock angolano. Então, no caso, o Carlos Bessa, que é gerente da editora Cube Records, ele me chamou para fazer a parte de marketing da editora, que eu estou até hoje, inclusive, e o programa Volume 10, que é um dos programas mais antigos de rádio, dedicado ao rock e ao heavy metal em Angola. E eu fui convidada para fazer tipo uma parte da programação que se chamava Black Time, na época, em que eu encaminhava seleções musicais de bandas de metal extremo, principalmente do Brasil. No caso das questões redirecionadas pelos interlocutores, a pesquisa acabou se dividindo em 2 grandes blocos. O que eles me pediram eles redirecionaram as questões principais da pesquisa com a ideia da necessidade de fazer uma pesquisa contextualizada com o caráter socioeconômico de Angola e o caráter histórico. Ou seja, eu tive que voltar no tempo e construir uma linha do tempo do rock, desde os anos 60,
no período colonial, em que teve essa emergência dos movimentos de libertação da colônia portuguesa, passando pelo período da Guerra Civil, na década de 90, até chegar ao período de pós-guerra civil, iniciado em abril de 2002, para poder construir toda essa argumentação de acordo com as questões que eles consideravam principais. Bom, segunda grande questão que foi redirecionada na pesquisa a partir dessa participação e desse grau de envolvimento. A necessidade de redefinição do imaginário pessimista da África como algo primitivo, como algo que está sempre aquém do que seria global, e principalmente demonstrar que nos países africanos há uma correlação com culturas urbanas, sim. Bom, no caso dos produtos, alguns projetos se desdobraram com essa pesquisa. No caso, nós montamos um perfil no Facebook chamado Rock Angola, que praticamente tem um caráter bem de fanzine, bem underground, que um grupo de interlocutores, eles tiravam fotos, faziam notas de bandas, anunciam, enfim, as produções que estão rolando no momento em Angola. Essa página ainda existe, quem quiser dar uma olhadinha depois no Facebook. E também a questão de edição de vídeos e de notícias das bandas do movimento musical. Então, essa aqui é um depoimento de um dos interlocutores da pesquisa, do Marco Ferraz, que é vocalista da banda de metal extremo Silent Whisper, em que ele resume bastante como que foi redirecionada a pesquisa de acordo com as questões que eles consideravam mais importantes. Né? A ideia de se desvincular essa ideia do imaginário da África de algo negativo, e de que, principalmente, tirar essa questão do exotismo, né? Porque ele, inclusive, comenta ali em determinado momento em que ele quer que, quando um americano, um norueguês, um japonês ouvir alguma canção das bandas de rock angolano ou de metal angolano, que eles não falem que em África também se faz metal, porque você acaba criando uma diferenciação, né? Então, assim, a ideia mesmo, esse caráter da qualidade foi muito ressaltado por eles, porque eles querem se desvincular dessa ideia de que os tipos de produtos culturais da África, de certa forma, parece que elas sempre têm algum problema em relação às produções culturais mundiais. Bom, aqui, no caso da Cube Records, das questões da pesquisa que foram apresentadas com a pesquisa participativa, eu acompanhei 3 sessões de gravação do álbum do Dor Fantasma, que, no caso, eles ainda estão gravando esse álbum. Vai ser o primeiro álbum de uma banda de thrash metal angolana. E essa foto é o Antônio Barrote, que está no primeiro plano, e, no fundo, é o Pagia, que é o vocalista e baixista do Dor Fantasma. Bom, em uma das sessões, ficou bastante claro algumas tensões do tratamento da temática da história angolana com os códigos culturais do metal global. Um dos primeiros pontos que ele comentou muito é que ele estava muito nervoso porque ele estava muito concentrado em não cantar como se fosse um robô, porque a canção, no momento que eles estavam gravando, a letra era em Umbundo, uma das línguas locais dos povos Bantu. Estou indo já. E aí, nesse caso, ele demonstrou preocupação também com a pronúncia da língua inglesa. E foi nesse momento que o Antônio Barrote virou para ele e falou: veja a cena do Sepultura e do álbum Roots. Então, a gente vê o Brasil como matriz cultural do metal, principalmente no tratamento de temáticas locais vinculadas aos códigos culturais do metal. Aqui já é um desdobramento atual, tratando das redes sociais, a Cube Records. Nós temos observado tentativas de contato de instrumentistas brasileiros que querem lançar álbuns
em Angola, assim, para a gente observar essa questão dos mercados e da tentativa de inserção dos brasileiros nos mercados africanos. Essa aqui foi uma das seleções que eu fiz no volume 10, na época do Black Time, que tinha uma periodicidade quinzenal, uma duração de em torno de 20 a 30 minutos. E aí, novamente, surgiu a questão do Brasil como matriz cultural. E esses prints foi da seleção que mais teve engajamento do público. E a partir disso, eu comecei a observar várias questões. Né, que, na realidade, a seleção que teve mais engajamento do público eram de bandas brasileiras que interpretavam e ou inseriam instrumentos inseridos na nossa ideia de brasilidade. Então, entre essas bandas tinha o Arandu Aracua, que é uma banda de tribe metal, que é um movimento que tem surgido no Brasil, metal da tribo, em que eles inserem temáticas e instrumentações indígenas nas canções. O Dynahead, no caso, a canção que eu tinha escolhido, ela tinha uma transição para a bossa nova, e o Tamuia Trash Tribe, que trabalha temáticas indígenas nas letras. Essa foi a seleção que teve mais engajamento dos rockers angolanos. Ainda tem? Tá. Aqui, no caso, é só um resumo da visão geral da questão do encaminhamento das questões que eles fizeram para a pesquisa, da ideia das trocas interculturais e de construção de identidades. E se a gente observar a questão do próprio Oceano Atlântico, que ligou o Brasil a Angola, como espaço ativo e dinâmico, e aí também já pegando o argumento do Paul Gilroy, que aí a gente observa como, na realidade, essa circulação, esses fluxos, eles estão sendo produzidos e reconfigurados nessa matriz histórica que foi construída a partir do oceano. Se vocês observarem essas marquinhas que eu fiz, são dos principais pontos de produção do rock angolano. Se vocês observaram, todos estão mais concentrados no litoral, né? Principalmente dos portos que correlacionados à questão escravagista. Então, ali tem Luanda, Benguela, ali tem Lobito, Catumbela, e ali no cantinho tem Lubango e Uambo, que estão mais para o interior. Bom, aqui só para finalizar, para reforçar esse caráter das mediações lusófonas, eu coloquei esse depoimento do Cláudio Henriques, que é baterista da banda Singra, em que ele resumiu determinadas questões que acabaram aparecendo no decorrer das entrevistas e da própria colaboração nos projetos. Né? Que aqui ele começa com o exemplo do Rammstein, e aí ele fala da questão do Rammstein, mesmo cantar em alemão, ter uma projeção internacional, e que eles são famosos, e que, na realidade, assim, a ideia das bandas do rock angolano também é construir essa interpretação de uma identidade angolana a partir do rock e do metal, mas ter projeção internacional da mesma forma. E aí ele finaliza com o Sepultura, falando que, no caso, o Brasil já está no mapa do metal mundial, e que, na realidade, o desejo deles é colocar a Angola no mapa da mesma forma. Só para finalizar a apresentação, eu só trouxe essas questões sobre pesquisa participativa para além dos dilemas, porque, na realidade, esse caráter de interação com os rockers angolanos acabou se transformando na base da pesquisa. Enfim, eles escolheram as questões de toda a estrutura da pesquisa, e, a partir disso, trabalhando com eles também, eu acabei tendo uma experiência de angolanidade, mas também tive a experiência de observar o Brasil pelo olhar do outro, né, que a gente observar o Brasil como matriz cultural em um contexto pós-colonial. E, se a gente observar, os papéis de subalternidade mudaram. Né? Na realidade, se antes a gente tinha esse imaginário de ser Portugal, o papel de liderança num caráter de colonialidade, agora a gente vê o Brasil, na realidade, na posição de liderança. É isso. Obrigada.
Bom, pessoal, vamos para lá? Vou chamar Marcelo, Felipe, Dulce. Então, já estamos aqui. Perguntas, comentários, Mário. Então, já vou passar para você. Oi. Adorei a mesa e eu vou fazer um comentário mais direcionado para a Dulce e para a Melina. Porque eu venho pesquisando também, talvez algumas coisas parecidas. No passado até teve aqui um congresso, apresentei o trabalho do Metametá, e daí eu cheguei em algumas considerações bem parecidas com da Melina, da característica da música do Metametá, e daí tu comentando ali, achei bastante referente, né? E daí, só que daí, com o trabalho da Dulce, a Dulce comentando essa característica do rap de periferia, né? Como esse rap de contestação, que fala uma realidade ali daquele espaço, né? E, ao mesmo tempo, tenho visto acontecer um outro rap também no Brasil. Recentemente, analisei o trabalho do Baco, e daí lá no trabalho do Baco, a característica que eu tenho observado é que ele não faz mais um rap de realidade, mas um rap de produção de realidade, no sentido de que ele opera mais nessa característica que a Melina estava falando lá do metal, né? Nessa característica afrofuturista, né, de produção de um outro imaginário e tal. Então, me parece que vem acontecendo, daí a Melina falar isso de Angola, me parece que, bom, então não é só no Brasil que isso vem acontecendo. Eu queria ver de ti, assim, se tu tem alguma hipótese, assim, por que isso tem acontecido no mundo, essa prática decolonial e tal. E eu acho que é mais ou menos isso que eu queria pontuar, assim, se vocês pudessem comentar mais ou menos essas regularidades e essas diferenças que vocês têm visto daí em torno ali do rap, tá? Obrigado. Não, rapidamente, assim, Mário, é claro que eu estou falando de a partir da minha pesquisa aqui, né, local, em que essa foi uma característica que ressaltada, né, enfim, trazer a partir dessas palavras a produção de uma, melhor dizendo, a reprodução de uma realidade. Mas, claro, que realidade é essa, né? Essa realidade vivida ou aquela que se cria uma expectativa de viver, né? Quando a gente pensa no rap gangsta rap, ou se você pensar no glamour, né, que qualquer gênero musical pode querer despontar, né, pode querer também destacar. Esse tipo de produção está trabalhando muito mais com o imaginário, né, daquilo que pode ser, daquilo que potencialmente a música desperta. E isso está presente em qualquer gênero musical, né? Então, não dá para generalizar, dizer que todo rap é de protesto, todo rap tem uma mensagem de realidade por trás. Olha, é uma pergunta difícil. Bom, nesse caráter decolonial, na realidade, pelo menos pelo que eu percebi da pesquisa, é mais, na realidade, uma contranarrativa à própria construção de gênero, porque, assim, tem toda uma contextualização histórica, claro, dessa universalidade, mas o que eu observei é que esses rótulos nem todos condizem com a realidade, por exemplo, de Angola, do caráter da angolanidade e do caráter de, como podemos dizer, de interação entre gêneros musicais que tem dentro do rock angolano, porque, na realidade, eles fomentam isso. Né? Quando se fala de rock ou de metal naquele contexto, não quer dizer que seja uma cena fixa. Né? São várias bandas, vários instrumentistas de vários gêneros musicais que, na realidade, eles vão articulando outros projetos, outras bandas, para poder consolidar a cultura do rock em Angola.
né? É o rapper, é o vocalista da banda de reggae, então assim é o guitarrista da banda de blues, e eles também experimentam muito com questões de instrumentações da música angolana. Tem interação com músicos antigos da música angolana, porque alguns deles inclusive tiveram esse acesso à metodologia informal de aprendizado, né? Então, assim, eu acho que o caráter decolonial é mais ou menos nesse sentido, assim, mas é muito difícil você especificar decolonialidade, sabe? Embora esteja muito em voga agora, mas é muito difícil, assim, de apontar. Eu acho que vai mais por esse lado. É a minha hipótese. Tá funcionando. Eu gostei, queria dizer primeiro que gostei bastante da mesa, da apresentação de todos, e eu tinha uma pergunta para fazer para o Marcelo e para os bolsistas, desculpa, eu não lembro o nome. Há um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho para a faculdade mesmo, que também falava sobre sonoridade, rock independente e tal, e eu vi que vocês conseguiram botar bastante fundamentação teórica, botar bastantes autores e tal, e mesmo assim vocês comentaram que não conseguiram chegar num consenso acadêmico do que seria sonoridade. É uma coisa que imagino que todo mundo aqui tenha como tatear, como tentar explicar, só que de fato não entram em nenhum consenso. Eu queria perguntar para você se isso é uma coisa que, como posso dizer, de certa forma dificulta ou, pelo contrário, amplia o horizonte na hora de vocês fazerem essa pesquisa. Eu também queria perguntar para vocês mais ou menos como é o processo de vocês conseguirem tanta referência, tanta fundamentação teórica, porque no que eu fiz de trabalho, eu passando por alguns nomes de autores que vocês usaram também e tal, eu vi que é uma pesquisa até, pelo menos para mim, foi bem difícil de fazer. É um tema escasso ou, quando tu acha, às vezes pouco abordado, pouco em consenso. Eu queria perguntar como foi mais ou menos o processo de vocês e como está sendo. Como é que é o teu nome? Alexandre. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar falando, depois eu passo para os meninos falarem das pesquisas em que cada um está inserido, né? Mas, assim, o recorte que a gente fez hoje aqui, ele é focado justamente no que foi a mola propulsora para a Conferência Internacional Poderes do Som, que a gente organizou em junho. Foi a mola propulsora para que aquele evento ocorresse, né? Então, num dado momento, eu estava conjecturando um possível trabalho com um texto com o Zé e com o Cássio, e a gente encontrou assim que esse conceito, o termo sonoridade aparece como um termo nos trabalhos de comunicação e que vai sendo usado, assim, claro, a gente não está entendendo isso como uma falha, como um problema, mas é algo interessante a gente observar, né, que em nenhum momento quer dizer, em raros momentos a gente tem um ator que vai lá e, bom, sonoridade nesse trabalho significa tal coisa, né? E aí a gente tem feito essa catalogação, que primeiro teve um trabalho que eu fiz com o Cássio, o Zé e a Dulce, que a gente publicou no Musimid, em que a gente mapeou tudo que foi publicado no GT da Compós, de estudos de som e música, e no GT de Música e Entretenimento da Intercom até agora, né? São dois grupos novos, eles têm respectivamente 4 e 7 anos, né? 7 para 8 anos. Mas a gente já conseguiu encontrar ali tem termos, tem usos mais comuns, né? Por exemplo, que o João mostrou, né? De atribuir, ser um atributo do gênero musical, depois ser um atributo de instrumentos musicais, que o Felipe Trota trabalha num texto de 2008 e que todo mundo vai se basear, né? Mas aí depois ele começa a aparecer outras formas, né? E aí ele começa, tem um problema que ele começa a tornar de certa forma vago, né? Mas assim, eu vejo necessariamente um tipo de pesquisa que tem que ser interdisciplinar, assim, a gente não pode ficar só na comunicação, né? E na musicologia, na etnomusicologia,
que são campos onde os estudos de música pop são mais antigos, né? Tanto que os estudos culturais, de onde a gente parte, onde os primeiros trabalhos de música, de comunicação que estudam música pop e tal, partem dos estudos culturais, né? Então, o Simon Thrift e quem mais a gente pode citar aqui? O Straw, o Street, o Fabre, né? Toda essa galera aí começa, então, há muito mais tempo que nós, e acho que é interessante também a gente voltar para esses textos para pensar esses conceitos, assim. Acho que vocês podem falar um pouco também como é que tem sido. O João tem feito o trabalho mais pesado de, tipo, tem que pegar uma tese, fazer toda aquela tabela e depois encontrar onde na tese aparece o termo, né? Eu acho que a questão bibliográfica, no levantamento, a gente, então, segue esses eventos, né? Tem Compós, Intercom, tudo mais, locais assim que a gente fala sobre música, esses aspectos assim mais técnicos e tudo mais, e a gente parte do que é apresentado lá nesses locais assim para ter o nosso, para, enfim, dar início aos nossos estudos, né? Então, a partir desses trabalhos, a gente começa a fazer a análise, que é a parte que eu fico mais responsável na pesquisa, e aí eu faço então a questão de quantitativa, quantas vezes tal termo aparece, e a questão que eu trouxe aqui hoje, que é a questão da definição, né, do termo sonoridade. E a questão de dificultar, isso é um problema, como o Marcelo falou, eu não acho que é um problema, né, porque é o objeto do nosso trabalho, buscar chegar numa sistematização do que significa. Então, eu acho que é isso. Bom, eu acho que a minha fala já foi bem contemplada pelo Marcelo, pelo João Lucas, mas assim, eu faço parte da pesquisa que está rolando há um pouco mais de tempo, e sobre a dificuldade de ampliar o horizonte na pesquisa com essa dificuldade conceitual que a gente encontra. Bom, eu acho que uma das grandes motivações que a gente teve para trazer esse problema para cá foi justamente a gente esbarrar nesse tipo de questão sobre o que é timbre em outros espaços acadêmicos, né? Então, embora seja uma pesquisa que está rolando há bastante tempo já, não bastante tempo, mas um considerável tempo, e a gente tenha conseguido um aprofundamento conceitual legal, são questões que a gente esbarra, né? E é para isso que a gente está nesse espaço. Bom, queria parabenizar pela mesa, dizer que eu acho sempre muito importante essas pesquisas que fazem esse levantamento terminológico, de abordagens. Eu mesma já fiz bastante disso lá com a Sandra Montardo, fiz alguns trabalhos. Acho que esse trabalho também da Simone e do Géder sobre gêneros musicais abriu. Claro que tem outras coisas para discutir, né? Mas sempre precisa que dá aquele start lá e levanta. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Estou fazendo agora um trabalho com o Rafael Groma, meu colega aqui do PPG, e a gente está levantando qual é a ideia de trabalho, que a pesquisa do Rafael vai por essa questão, né? Como que a ideia de trabalho aparece nos estudos de som e música, né, na comunicação. Assim, é o primeiro start que a gente levantou. Ontem meio que já delineamos algumas questões, né? E que isso aparece um pouco de forma romantizada, não é necessariamente discutido. Então, não é que isso seja ruim, né? Então, a gente tem que passar aqui para várias terminologias. Eu também não gosto de um fechamento, este é o conceito definitivo, né? Sonoridade é isso e, a partir de agora, só vai ser trabalhado assim. Então, acho que não. Acho que o importante é esse mapeamento e a gente ver articulações entre esses conceitos. Um segundo ponto, né, eu vou incomodar um pouquinho a Mel, brincando assim, essa questão do grau de envolvimento, né, da pesquisa, eu acho que ela é um ponto que a antropologia trabalha um pouco mais do que a comunicação, né, mas eu acho que
a gente ainda precisa discutir, talvez em alguns momentos um pouco mais, né, essa questão, porque, por exemplo, eu vejo, né, no trabalho do Felipe, no teu, tipos de envolvimento, por exemplo, muito distintos do trabalho da Dulce, né? Então, que me parece bem mais distanciado do que o Felipe e a Mel, distanciado no sentido do ponto de olhar, né, da inserção mesmo. Não estou dizendo que é ruim ou bom, só estou colocando problematizações nesse sentido. Eu queria que vocês falassem sobre isso, como vocês veem esses distanciamentos, essas entradas e saídas, né, de campo, né, e como é que mediações vocês fazem em relação a isso. E, por fim, sobre essa questão dos outros produtos, a gente vem discutindo muito isso aqui no grupo de pesquisa no Cultpop, né? Então, a gente já, depois, assim, amanhã eu posso falar um pouco em relação a isso, o que eu tenho, que vai aparecer na minha fala. Então, é isso. Posso só aproveitar o comentário da Adri, assim, eu queria estender essa também para saber do Felipe, assim, porque a gente tem, então, a gente também faz um pouco de pesquisa insider, né, porque, enfim, depois eu comento, mas eu acho que um pouco diferente do que a Mel faz, como a discussão do Felipe envolve mais a questão do corpo, né, como é que entra o teu corpo como pesquisador? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não fala muito, né? A gente está pensando... Eu acho que o tipo de escrita que tu fez, eu tô comentando não só como quem viu a apresentação do Felipe, mas eu estava na banca, a quali dele, né, de doutorado, tem uma coisa, né, porque a gente vai para os shows e a gente sente essa música, a gente sente a comunhão também, né, que é uma coisa que o Barry Shank fala no trabalho dele também. Eu não sei se eu te passei esse texto. É bem massa, assim, o cara fala um pouco desse... Como é que é mesmo, Gabriel? Não, é o Barry Shank. Barry Shank. Né, a dimensão social que o show ao vivo consegue através de relações corpóreas também, sabe? Mas, enfim, um pouco isso. Eu lembrei, a música e a experiência ao vivo é a prova máxima de que o ser humano sente em conjunto. É sobre isso, né? Seguramente, né, interfere, embora seja preciso um pouco de honestidade etnográfica, assim, aliás, honestidade do etnógrafo, que, na verdade, assim, a minha familiaridade com esse meu contexto, assim, de pesquisa, ela é bastante próxima, assim. Eu realmente, de alguns desses indivíduos, assim, eu sou próximo, já toquei com eles em outros momentos e tal, tem uma proximidade grande, inclusive, assim, volta e meia eu preciso tranquilizar eles de que não são todas as coisas que eles falam que vão para a minha pesquisa, então vocês podem ficar à vontade. E, em compensação de outros, assim, eu realmente não são pessoas com que eu não conheço, vão ser sujeitos que vão entrando e vão se inserindo aí na pesquisa. Então, assim, eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto insider, assim, se é que existe, de estar perfeitamente integrado e compreenda toda essa experiência. O meu corpo ali se coloca meio que como um corpo que tenta também se encaixar ali junto, assim, sabe? E sempre muito difícil, porque me parece que o trabalho de campo sempre se coloca um pouco nesse equilíbrio entre tu te deixar levar, né, e ao mesmo tempo tu tá ali, tem que, às vezes, um insight na hora, tu precisa anotar. Isso é uma experiência sempre um pouco diferente mesmo, né, de quem tá ali só para colocar seu corpo para vibrar, assim. Mas eu tento, evidentemente, porque eu preciso viver isso. Adri, a sua colocação foi muito bacana.
inclusive porque você também foi uma das primeiras que abordou essa questão do pesquisador insider, no caso da cultura gótica no Brasil. Cara, assim, essa questão de grau de envolvimento não foi fácil, porque o que eu observei é que eles foram abrindo, assim, foram se abrindo, entre aspas, para a interação, realmente só no segundo, quase terceiro ano da pesquisa, sabe? Não foi algo muito fácil, não. Mesmo eu tendo ido em 2014 para a parte exploratória, ainda tinha aquela ideia do tipo, mas o que ela veio fazer aqui? Ela é jornalista, enfim, ela veio fazer matéria, veio fazer entrevista. E, assim, em 2015, que aí realmente eu consegui abertura para falar que era uma pesquisa etnográfica, enfim, que eu queria fazer uma etnografia com o movimento. Mas, assim, pessoas-chave para a minha entrada no campo foi a Sônia Ferreira, que é da Okutiuca. O Radiali Suto, que é esse, que, na realidade, ele que me apresentou para a Sônia, para eu ter condições, inclusive, de ter acesso a toda a documentação burocrática que a Angola exige para você ir para lá. E depois o Carlos Bessa, da Cube Records, que aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, e até com o Luiz Fernandes depois, no volume 10, aí sim as bandas começaram a se abrir, e a, inclusive, dar entrevista, querer me conhecer, e todos esses tipos de interação. Mas foi engraçado que, no meu último trabalho de campo, na época, o Igor de Almeida, o antigo baixista da banda Sentido Proibido, ele foi se despedir de mim e ele virou para mim e falou assim: mas olha só, você vem aqui, quer saber da vida de todo mundo e conhece todo mundo e a gente não sabe nada de você. Né? Então, isso foi uma coisa que você acaba observando, essa questão do pesquisador com a comunidade em que ele está envolvido. Né? Mas, na realidade, em caráter de interação, eu realmente só fui observar que eu estava mais ou menos integrada, igual o Felipe falou mesmo, em 2017, assim, no processo da etnografia, dos festivais, e de ir conhecendo as bandas, e de eles irem abrindo para dar as entrevistas. Assim, foi um processo de 2, 3 anos, sabe, de negociação, do caráter da confiança. Né? Então, bom, eu quero agradecer aos participantes, Samuel, Marcelo, Felipe, Dulce, Gabriel e João Luiz. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer ao pessoal que ficou aqui e convidar vocês. Daqui a alguns minutos a gente vai ter uma performance da Camila e do Marcelo no estúdiozinho que é ali atrás. Então, 3 minutos. 3 minutos, a gente já vai começar. Já vamos começar? Daí a gente termina mais cedo. Então, tá. Então a gente já vai lá para o estúdio e muito obrigado a todo mundo. Convido todo mundo a voltar amanhã, 14h, e às 16h30 temos mais 2 sessões. Valeu.